Canal Todas as Ligas, o meu canal, o seu canal, o nosso canal. Vamos falar dois assuntos sobre o Palmeiras e Abel Ferreira. Vamos falar especificamente sobre o gramado, que houve reclamação, e sobre calendário. Vamos tentar entender aqui um pouco. Primeiro sobre o gramado, que eu quero já iniciar o vídeo falando. O Abel, ele reclamou e direcionou as lesões de dois jogadores do Palmeiras no jogo ontem contra o Bahia, na derrota do Palmeiras. Direcionou as lesões para com o gramado do Bahia. Aí ele reclamou que o gramado está ruim. Então, esse primeiro ponto a gente tem que dar razão. Que o gramado ruim para um Brasileirão, para um grande jogo, com grande público, com muita audiência, é inadmissível ter um gramado ruim no futebol brasileiro hoje. Com tanto dinheiro que rola, é inadmissível. Ele está corretíssimo em reclamar e eu assino embaixo. Porém, o Abel não está correto quando ele direciona a lesão do jogador do Palmeiras, o Evangelista e o Piquerez, com o gramado. Por quê? Porque quando ele direciona a lesão diretamente com o gramado, ele está dizendo que o jogador se lesionou naquele momento por conta do gramado. Só que lesão como a que os jogadores sofreram ontem não é apenas pelo gramado, é um excesso de fadiga no músculo. Eu não vi o que aconteceu real nos jogadores, qual foi a lesão, se foi articular, se foi muscular, mas quando se tem uma lesão, a lesão ele vem por excesso de fadiga, e aí vai entrar o assunto calendário, e aí ele tem muita razão, só que é um cara gritando sozinho, então não vale a pena para ele brigar mais sobre isso. Se tivesse ele e alguns outros treinadores, algumas outras pessoas brigando com ele, com a causa, valeria a pena a luta, mas é ele sozinho, então não vale a pena ele se desgastar em relação a calendário. Por quê? Tirando agora o gramado. Quando a gente fala de calendário, a gente fala de dinheiro, a gente fala de receita. Hoje, o futebol brasileiro e o futebol europeu, o futebol mundial, ele gera muita receita. Quando gera muita receita, ele gera grandes salários. Eu estava vendo que a média do jogador brasileiro hoje é de 150 mil reais. Jogadores de alto escalão real, seleção brasileira, seleção chilena, argentina, aí vai 1 milhão, 2 milhões. Mas a média hoje é 150 mil reais que o jogador recebe. Para ele poder receber esse salário, o calendário tem que ser cheio. Por quê? Mais jogos, mais publicidade, mais pagamento de TV, mais streams, então mais público, então tudo isso vai trazer mais dinheiro. Se o jogador estiver disposto a abrir mão de certo salário, de certo faturamento maiores, aí sim poderia ser conversado. Mesmo assim, seria um problema. Por quê? Quando a gente fala de reduzir calendário no futebol brasileiro, a gente está falando de diminuir estaduais, que quem vai ser prejudicado é os times pequenos, os times menores, que só jogam naquela temporada. O que poderia ser feito é os times maiores entrarem numa certa fase, ser beneficiado, entrar em certas fases, ter jogos únicos, exatamente para tentar enxugar os jogos, para tentar não prejudicar os menores. Dentro dessa escala, sempre quem vai sofrer são os menores. Sempre quem vai sofrer é os menores. Quando a gente fala em políticas, a gente sempre tem que pensar que quem sofre quem sempre é atingido de forma forte é quem está lá embaixo. É a escala mais fraca, a escala menor. Então, a solução seria exatamente essa: diminuir os jogos dos estaduais, que consequentemente ia prejudicar os times menores, diminuir times na Série A de 20 para 16, só que aí alguém ia ficar fora na Série A, alguém ia ficar fora na Série B e consequentemente ia vir fazer uma escadinha de clubes menores sendo prejudicados, sempre clubes menores. Então assim, é coisas que é dar soco em ponta de faca
como ele mesmo falou. Esquece isso, Abel. O gramado não foi a causa, não unicamente foi a causa das lesões dos jogadores. Consequentemente, é um acúmulo. É o gramado sintético que ele joga, é muitas viagens que o jogador faz, é o gramado ruim, péssimo, que foi o jogo ontem do Bahia e Palmeiras. Então é um aglomerado que gera uma fadiga e lesiona o jogador. A não ser que estamos falando de trauma, de pancada, de dividida. Não foi o caso. É isso. Canal Todas as Ligas, o meu canal, o seu canal, nosso canal. Você que chegou até aqui no vídeo, se inscreve, deixa o like e comenta. Deixa sua opinião aí. Valeu? Até o próximo. Um abraço, fica com Deus.